Não temos exatamente uma vida curta, mas desperdiçamos uma grande parte dela. A vida, se bem empregada, é suficientemente longa e nos foi dada com muita generosidade para a realização de importantes tarefas. Desse modo, não temos uma vida breve, mas fazemos com que seja assim. Não somos privados, mas pródigos de vida. Quantas vezes você já reclamou que sua vida era curta, que você não tem tempo para nada, que sua vida está sendo desperdiçada, que você não está fazendo um bom proveito dela? Hoje quero tentar responder todos esses questionamentos com um livro de bolso, um livro que foi divisor de águas quando eu li, que foi em 2018, reli em 2020, já que é um livro bem pequenininho, que é chamado Sobre a Brevidade da Vida, que traz um pouquinho da perspectiva de vida e de tempo a partir de Sêneca. Olá pessoal, bem-vindo, bem-vinda à Academia Informacional, me chamo Giovana Correia e no vídeo de hoje, como vocês puderam perceber, a gente vai discorrer um pouquinho do livro Sobre a Brevidade da Vida do autor Sêneca. Mas antes, já peço que você deixe seu like nesse vídeo se você gosta de reflexões filosóficas, que é o que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Deixe nos comentários outros livros que você já leu sobre o estoicismo ou sobre a reflexão da brevidade da vida, e também se inscreva no canal, porque semanalmente eu estou postando vídeos aqui para ajudar na caminhada de vocês. A frase que eu trouxe inicialmente nos faz refletir acerca de 3 pontos, que fala sobre as nossas prioridades, a nossa organização e sobre o nosso planejamento, PPO. E esse planejamento e essa organização e as nossas prioridades são de suma importância e influenciam de forma direta sobre o nosso tempo curto. A gente tem uma vida curta, já que a gente não sabe priorizar as atividades da nossa vida. Já no capítulo 2, eu trago a citação que diz: os vícios sufocam os homens e andam à sua volta, não lhes permitindo levantar nem erguer os olhos para distinguir a verdade. Permanecem imersos, presos às paixões, não favorecendo voltar-se para si próprio. Ou seja, quais são os vícios e as paixões que você tem na sua vida? Você percebeu que primeiro ele trouxe uma reflexão sobre a brevidade da vida, sobre o tempo curto, e ele relaciona esse tempo curto com as paixões e os vícios. Quais paixões e vícios têm te aprisionado, têm deixado você imersos? Todas essas reflexões eu também deixei no mapa mental que eu vou deixar aí embaixo, com essas citações, porque eu acho que elas servem como manual de vida e nos ajudam a refletir e ser uma pessoa melhor no mundo. Já no terceiro capítulo, o autor traz reflexões que eu abordo em quase todos os vídeos aqui do canal, que eu acho que, na minha opinião, os questionamentos às vezes são mais importantes que as respostas que a gente dá à nossa vida, porque os questionamentos fazem com que a gente corra atrás e tenha motivação, ou seja, um motivo para a ação. Se você quiser entender um pouquinho mais, clica aí no card ou na descrição do livro Não Limite Sua Vida, que é um livro que traz essa reflexão sobre os nossos motivos para a ação. Sêneca fala o seguinte: prescuta a tua memória, ou seja, ressuscita, lembre a sua memória. Quando atingiste um objetivo? Quantas vezes o dia transcorreu como planejado? Quando usaste teu tempo contigo mesmo? Quando mantiveste uma boa aparência ou espírito tranquilo? Quantas obras fizeste para ti com um tempo tão longo? Quantos não esbanjaram a tua vida sem que notasse o que estavam perdendo? O quanto de tua existência não foi retirado pelo sofrimento sem necessidades, tolos, contentamentos, paixões ávidas, conversas inúteis, e quão pouco te restou do que era teu? Compreenderás que morre cedo, ou seja, a gente tenta viver mais a vida dos outros que a nossa própria vida. E Sêneca quer trazer através dessa reflexão sobre exatamente isso, quanto você tem vivido a vida de outras pessoas. E quando você vive a vida de outras pessoas, você está perdendo o seu tempo. Então, às vezes, esse tempo curto que taxamos para a nossa vida, na verdade a gente está vivendo o que os outros querem pra gente e não está vivendo o que realmente a gente quer. Então esses questionamentos, se faça eles hoje, até deixei no link da descrição, pegue esses questionamentos e anote, poste no Instagram falando assim: nossa, estou tendo a reflexão através do livro que a Giovana indicou sobre a brevidade da vida.
Agora, pulando lá pro capítulo 6, eu quero trazer uma frase. É inútil evocar os que, embora pareçam felizes aos outros, declaram eles mesmos que, na verdade, odeiam todas as ações da sua vida. Entretanto, com essas declarações, não mudaram nem a si próprios, nem aos demais, pois mal falavam e as paixões faziam-nos recair em seus antigos costumes. Isso aqui faz nos refletir sobre a situação que a gente vive hoje, mesmo não pertencendo a esse contexto, que é das redes sociais. Muitas vezes a gente compara a nossa vida às pessoas das redes sociais que só mostram o que elas querem. Existe um filtro, assim como existe um filtro nesse vídeo aqui. Eu gravei, tenho diversos erros, eu errando ao gravar, da situação que eu tô, no contexto que eu tô. E as redes sociais nos fazem um mal gigantesco à nossa saúde mental, dependendo da maneira que a gente consome, porque as pessoas parecem felizes, mas elas não são, e assim elas vivem num ciclo sem fim. E até se relacionam com outro livro chamado Arriscando Sua Própria Pele, do Nicholas Taleb, que ele fala pra gente arriscar a nossa própria pele. Tudo que a gente fazer, ser o que realmente a gente é. Não adianta uma comparação esdrúxula, que é o seguinte: você é vegano e vai lá e você tira uma foto comendo uma carne. Vê que não tem sentido? Então seja o que realmente você quer ser. E cuidado com o seu consumo nas redes sociais, porque às vezes ele pode te destruir, e essa destruição, partindo da comparação, faz com que não nos desenvolvemos. No próximo capítulo, Sêneca traz uma reflexão que eu fiquei muito tempo, eu parei nessa frase e fiquei assim: meu Deus, como isso faz sentido? Que ele fala assim: não julgues que alguém viveu muito por causa de suas rugas e cabelos brancos. Ele não viveu muito, apenas existiu por muito tempo. Ou seja, a gente não pode julgar o livro pela capa, como diz o ditado popular. Não significa que a pessoa tem cabelos brancos, tem rugas, que ela viveu demais. Ela só presenciou de determinadas situações. Então, isso nos faz refletir sobre a nossa propriedade, de certa forma, intelectual. Não é a aparência que faz com que defina o que a gente é, mas sim as nossas experiências. Quais experiências você tem compartilhado, você tem vivenciado? Porque, por exemplo, esse canal do YouTube aqui é uma forma de registro da minha evolução literária, da minha evolução acadêmica, das minhas evoluções, das minhas viagens. Então encontre um porto seguro no qual você se ancora, além da sua família, dos seus livros, e também tenha meios para compartilhar, que eu já falei isso em outro vídeo aqui do canal, que é roubando como artista. Reflita sobre isso, porque Sêneca traz isso em séculos passados, mas também se torna hoje muito presente. No capítulo 8, ele diz o seguinte: ninguém valoriza o tempo, faz-se uso dele muito largamente como se fosse gratuito. Porém, quando doentes se estão próximos da morte, jogam-se aos pés dos médicos, ou se temem a pena capital, estão preparados para gastar todos os seus bens para viver. Tamanha é a confusão de seus sentimentos. O que ele quer trazer aqui? Muitas vezes a gente vive num mundo capitalista que fala pra gente fazer tudo para o dinheiro, conquistar tudo, ter todos os bens, ter um carro bom, ter uma casa boa. E a gente não vive as coisas essenciais da vida, como estar presente com o nosso filho para tomar um café da manhã, sair com ele, andar de bicicleta, se conectar com a natureza e diversos outros fatores que são essenciais. Mas principalmente ele traz aqui nessa citação que é cuidar da nossa saúde. A gente corre durante toda a nossa vida, atrás de outras coisas e não prioriza a nossa saúde. E a gente prioriza situações financeiras na maioria das vezes. E quando realmente a gente não tem mais saúde, a gente procura essas coisas, porque a gente percebe que não tem tempo. Então ele fala e ele reflete sobre esse gasto de tempo. Como você tem gastado o seu tempo? Você tem priorizado estar com sua família? Você tem priorizado estar no seu trabalho? Entenda também as suas fases, seus ciclos de desenvolvimento. Porque vai sim existir momentos que você vai priorizar seu trabalho, mas não deixe que ele seja permanente em toda a sua vida. Faça sempre essas reflexões. Já no capítulo 9, ele traz também uma reflexão que tem total relação com o que a gente vive no século XXI, que é até minha área de pesquisa, que é no campo de saúde mental e essa manifestação dos usuários em diversas redes sociais. Ele fala o seguinte: a expectativa é o maior impedimento para viver.
leva-nos para o amanhã e faz com que se perca o presente, a expectativa, a ansiedade quanto ao que vai acontecer no futuro. Quem nunca aconteceu isso, atira a primeira pedra. É comum no nosso dia a dia a gente ter expectativa quanto ao que vai acontecer, mas às vezes a gente fica ligado no 220 e nisso para sempre. E ele fala pra gente ter cuidado quanto essa expectativa quanto ao futuro, porque o futuro é incerto e a gente não tem controle sobre ele. E seguindo por capítulo 10, a gente tá quase na metade do livro, tem várias marcações. Eu sou aquela pessoa que marca, risca, faz tudo com o livro, porque isso aqui a gente tem que trazer para aqui para dentro da cabeça. E quando a gente marca, revisa, é muito importante. No capítulo 10 ele fala: a vida se divide em 3 períodos: aquilo que foi, o que é e o que será. O que fazemos é breve, o que faremos, dúbio, o que fizemos, certo. Na verdade, o destino perdeu o controle sobre o passado. Ninguém pode recuperá-lo. Ou seja, ele faz uma reflexão aí exatamente sobre o tempo, que é relação direta com outro vídeo que eu já indiquei aqui, que é se temos realmente 24 horas. A gente muitas vezes se perde nessa marcação temporal. A gente às vezes vive muito o passado ou anseia muito pelo futuro. E a reflexão principal sobre a brevidade da vida, o aproveitamento do presente. A gente, por exemplo, o que faremos é dúbio, não tem resposta certa, tem várias respostas para isso. O que fizemos é certo. E o que faremos, que fazemos agora, é breve, ou seja, tem essa reflexão sobre suas marcas temporais, suas conquistas, suas derrotas, porque o sábio aprende com o erro dos outros e também aprende com seus próprios erros para não ficar perdido e patinando no mar de informações que a gente vive hoje em dia. Uma ressalva quanto a isso é porque hoje a gente vive na era que se produz muitos dados e às vezes a gente fica perdido nesse mar de dados. Então, pare um pouco, pense, respire, se conecte com a natureza, que é muitas das dicas que os estoicos dão. Se desligue de tudo e faça essa reflexão sobre o que você é e como você tem aproveitado sua vida e seu tempo. Lá no capítulo 16, na carta 16 de Sêneca, fala o seguinte: muito breve e agitada é a vida daqueles que esquecem o passado, negligenciam o presente e temem o futuro. Quando chega ao fim, os coitados entendem muito tarde que estiveram ocupados fazendo nada. Isso é um dos medos que todo ser humano tem, né? Porque a gente às vezes negligencia o passado. E diversas nações, através do estudo da história, a gente percebe que as pessoas não aprenderam com o passado. Ocorreram guerras, aconteceram desastres. E o ser humano continua fazendo as mesmas burradas. Então, se você quiser a mudança, comece consigo mesmo. Eu tenho muito esse lema de vida. Não espere que outras pessoas façam mudanças, sendo que você não é o próprio agente de mudança. Já no próximo capítulo, ele fala o seguinte: tudo aquilo que vem por acaso é instável, e o que mais alto se eleva, mais facilmente cai. Muitas vezes a gente espera que as coisas, as situações da nossa vida venham e a gente já alcança tudo que a gente quer de forma rápida e instável. E ele fala: tudo que vem por acaso é instável, não tem como a gente prever. E o que mais alto se eleva, mais facilmente cai. Então ele faz com que a gente reflita sobre as coisas que vêm muito rápido e de forma assim inesperada na nossa vida. Tem essa reflexão sobre o que veio de forma rápida para que ela também não se vá de forma rápida. E dentro desse próprio capítulo ele fala: a vida ocorrerá através das ocupações, nunca o ócio será obtido, sempre desejado. E ele faz a reflexão sobre o ócio, que é uma reflexão que traz muito na filosofia, e cada escola filosófica tem uma resposta. Então, se faça essa reflexão sobre se você tem tido mesmo o ócio e quais são suas ocupações. Você tem se ocupado de coisas que realmente trazem sentido para você ou não? Eu trouxe outras citações no mapa mental que eu deixei abaixo e eu quero estar trazendo as 2 últimas citações desse vídeo que eu acho interessante para a gente refletir e resumir tudo que Sêneca traz através desse livro. Desejam saber quão breve é a sua vida? Que calculem quão exígua é a parte que lhes toca, ou seja, a parte que você está presente hoje, ou seja, avaliar seu presente. E ele fala: a tal ponto é agradável morrer ocupado? A maior parte dos homens tem o mesmo estado de ânimo. Neles o desejo de trabalho é maior que a capacidade para tal. Combatem a decadência do corpo e a própria velhice
lhe parece deplorável, pois os afasta dos negócios. Sêneca tem muito a nos ensinar, então estude e se aprofunde mais no estoicismo. Se você já conhece, deixe aqui nos comentários seu livro preferido, sua frase, sua citação preferida. Deixe seu like se você gosta de conteúdos como esse aqui no canal. E não se esqueça de se inscrever, porque semanalmente estou postando vídeos aqui para você se desenvolver pessoalmente. E vou deixar aqui a playlist Registros da Minha Vida, que são alguns livros que me ajudaram na minha caminhada. Se aprofundem no estoicismo e até o próximo vídeo.